Salve galerinha, eu sou o professor Wagner do canal da Luz Aulas e neste vídeo vamos fazer uma maratona Enem, resolver diversos exercícios de física, mas nesses primeiros 5 minutinhos iniciais quero falar sobre algumas das orientações que muita gente acaba perdendo sobre a prova. Primeiramente, o sítio oficial na internet, enem.inep.gov.br, a melhor fonte para que você encontre as informações sobre o exame, nada melhor do que o site oficial do próprio Enem, inep.gov.br. Vamos lá, as datas das provas. Tem muita gente que não sabe ainda nem qual vai ser a prova realizada no dia 5 de novembro. A prova do dia 5, linguagens, códigos e suas tecnologias, redação, ciências humanas e suas tecnologias. A prova de ciências da natureza, que é a prova que contempla física, química, biologia, está prevista para o dia 12. Cada prova contém 45 questões, ou seja, ciências humanas 45, ciências da natureza 45, linguagens, que é português 45, matemática e suas tecnologias 45. Totalizando 90 questões por dia de prova. Se você ainda não sabe o local de prova, corre lá para o site do Enem, descobre o local de prova, veja, dê uma olhadinha na cartilha de redação, tem várias dicas bem interessantes para a primeira prova, para a redação do Enem. Seguinte, para realizar a prova é necessário levar um documento com foto, um documento oficial, algum destes documentos aqui listados. Normalmente os mais utilizados são RG ou a carteira de habilitação, se você é maior de 18 anos, carteira de trabalho, carteira de conselho de classe, algum destes documentos. Se você perdeu o documento, não tem nenhum documento com foto, tem que levar o boletim de ocorrência emitido há no máximo 90 dias. É obrigatório o uso de caneta esferográfica com tinta preta de material transparente. Essa informação já é muito batida e ainda tem gente que vira meme, caneta azul no bolso, chegando atrasado. É aconselhado levar o cartão de confirmação de inscrição, principalmente porque neste documento tem o local de prova, tem o número da sala, facilita o seu ingresso na sala onde você vai realizar a prova. Se você precisar, se você trabalha, por exemplo, precisar de declaração de comparecimento, já leva impressa para que seja realizado. Itens proibidos, aqui muita gente desliza. É proibido levar cadernos, bonés, borracha, caneta que não seja transparente, chaves, equipamentos eletrônicos, relógio, celular, iPod, iPhone, fone de ouvido, aparelhos de telecomunicação de maneira geral, receptor, principalmente, né? Anotações impressas, lápis, lapiseira, livros, apostilas, óculos escuro, gorro também não é permitido. Então, na prova, principalmente, é muito fácil. Chaves, óculos escuros e gorros, itens que não são permitidos. Os outros, nós já estamos até um pouco mais acostumados. Obviamente não se pode levar notas, livros. Qualquer item que não seja permitido, não vai te eliminar da prova. O que vai acontecer é o seguinte: itens proibidos devem estar lacrados dentro do saquinho que é dado no início da aplicação da prova. Celular desligado, desative todos os alarmes possíveis e imaginários. Se for possível, arranque a bateria do seu celular. Se não der para arrancar, desative todas as funções, coloca no modo avião, esquece do equipamento eletrônico. Tome muito cuidado com o horário. Os portões se abrem ao meio-dia. Se programe para chegar antes no local de prova. Nas imediações do colégio pode haver trânsito, pode chover, pode acontecer inúmeros problemas com os transportes que te impossibilitem de chegar no horário. Então se programe para chegar mais cedo. A 1h os portões são fechados. Entre 1h e 1h30 são realizados procedimentos de segurança da prova e efetivamente a prova começa às 13h30, terminando às 19h no primeiro dia. No dia que tem a redação, 1h a mais, 5h30 de prova. No dia 12, que é o dia que tem a prova de ciências da natureza, 4h30 de duração e os procedimentos são o mesmo. Chegar ao meio-dia, às 13h os portões são fechados, não vire meme. A galera vai gostar de ver, mas não vai ser divertido para você ter seu rosto exposto
como um dos retardatários do Enem. Repare que até aqui eu falei itens permitidos, itens proibidos. Não há recomendações oficiais sobre alimentos que podem ser levados ao Enem. Mas segue a dica básica. Vários sites, vários canais já fazem divulgações do que é permitido. Mas basicamente, leve água, suco em recipientes, de preferência transparentes, sem o rótulo. Frutas, não vai levar aquela fruta extremamente que tem muito caldo. Leve frutas secas. Barrinha de cereal é o ideal. Fácil de abrir. Tome muito cuidado para não sujar suas mãos, para não manchar principalmente o cartão de resposta. Ok? Alimentos leves, nada de comprar uma caixa de esfirra, hambúrguer, batata fritas. Alimentos leves vão auxiliar o seu desempenho. Algumas dicas de como fazer essa prova. Primeiramente, estimar o tempo que você tem para cada questão. Basta dividir o número de minutos que você tem pelo número de questões e verificar qual é o tempo médio por questão. Lógico que aqui eu estou destacando que é o tempo médio. Por exemplo, na prova de Ciências da Natureza e Matemática, a prova tem 4 horas e 30 minutos. 45 de Ciências da Natureza, 45 questões de Matemática. Você tem que reservar um certo tempo para ir ao banheiro, eventualmente, alimentação, para comer a sua barrinha de cereal, para tomar um pouquinho de água e um tempo para passar essas questões ao gabarito. Estimando que você gaste 30 minutos ao longo de toda a prova para isso, lhe restam 4 horas de prova, que são equivalentes a 240 minutos. Fazendo a conta, 240 minutos divididos por 90 questões, 2,66 minutos. Quanto é 2,66 minutos? Nem eu sei. Mas fazendo uma conversão do 0,66, do minuto para segundos, a gente percebe que cada questão, em média, 2 minutos e 40 segundos. Haverá questões em que você fará rapidamente, um tempo menor do que este, e outras questões demandarão maior tempo. Mas como fazer uma prova de múltipla escolha? Não tente resolver a prova inteira num tapa só. Faça em 3 etapas. Primeiramente, na primeira leitura, resolva as questões mais fáceis. Aproveite que seu cérebro está totalmente descansado para não errar as questões mais fáceis. Desgastar-se muito no começo da prova pode te levar a erro de questões mais simples no final da prova. Na segunda leitura, você vai para as questões de nível médio. Na primeira leitura, você já pode ir até anulando algumas das alternativas mais absurdas. Numa prova de múltipla escolha, nenhuma questão deve ser deixada em branco. Alguma coisa você deve marcar no gabarito. Mas não vai chutar direto no gabarito. Se você não souber, chute com critério. Sempre há afirmações extremamente absurdas. Não vai escolher a letra e ir do começo ao fim sem pelo menos eliminar as questões mais absurdas. Ao preencher o gabarito, olhe para a prova, veja se aquela questão não é extremamente ridícula, se aquela proposição não é absurda. Agora vamos começar efetivamente a nossa revisão, a nossa maratona de física. Os conteúdos desse vídeo serão dinâmica, cinemática, quantidade de movimento, energia mecânica e algumas noções de astronomia. Eu vou deixar a lista de exercícios disponível para download na descrição. Para caso você queira acompanhar, é só ir ali, baixar o exercício e acompanhar a nossa resolução. Vamos ao primeiro exercício, o exercício do Enem de 2013. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercido pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Repare que o exercício já deu toda a dica. É uma rampa, a pessoa está subindo a rampa. Se a força de atrito auxilia essa pessoa, qual é a direção desse movimento? Qual é o sentido? Primeiramente, a pessoa empurra o chão para trás. Essa é uma ação. A reação é: o chão empurra a pessoa para frente. Então note, a força de atrito ela é paralela ao plano e tem o mesmo sentido do movimento. Afinal, essa força auxilia o movimento. A pessoa será auxiliada pela força de atrito. Logo, a alternativa é C, paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento. Questão de dinâmica, ação e reação.
Próxima questão. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. Repare que a questão já deu toda a dica. Atrito cinético sempre é menor do que o estático. Quando a roda começa a derrapar, entra atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista em função da pressão P aplicada no pedal de freio para carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são. Essa questão supõe que a pessoa pressiona os pedais do freio de maneira constante, o que de certa maneira é um pouco absurdo, mas vamos olhar para essa alternativa A. Quanto mais a pessoa pressiona o pedal do freio no sistema sem ABS, inicialmente a força de atrito vai aumentando. As pastilhas de freio vão travando a roda. Só que a partir de um certo ponto, a roda fica tão travada que ela passa a derrapar. Extremamente coerente com o que estava sendo dito no enunciado. Já no freio com ABS, à medida que a pessoa aumenta a pressão, a força de atrito vai aumentando. Mas a partir do momento em que começaria a haver derrapamento, em que haveria deslizamento, o sistema de ABS entra em ação, impedindo que a roda deslize. Então repare que a força inicialmente diminui e fica fazendo este efeito. É exatamente isso que o sistema de ABS faz. O sistema de ABS aperta, solta. Este procedimento é ensinado, por exemplo, em técnicas de direção defensiva. Ao avistar um obstáculo e tentar frear da maneira mais efetiva possível, o ideal é ir bombando o pedal de freio, ou pressiona e alivia, pressiona e alivia o pedal de freio, caso o carro não tenha ABS. Se o carro tem ABS, pode carcar a pé lá no freio, que o dispositivo faz isso por você. Evita que a roda deslize. A alternativa correta é a letra A. Vamos ao próximo exemplo. Para entender o movimento dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em dois planos inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge, no plano ascendente, no máximo um nível igual àquele em que foi abandonada. Vamos entender. A bolinha sai deste ponto, desce a rampa e sobe no máximo até este ponto. É uma questão de conservação de energia. No entanto, se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, se este ângulo for reduzido a zero, o que vai acontecer com a bolinha? A bolinha desce e vai continuar este movimento. A velocidade, após chegar neste ponto, considerando que não há forças dissipativas, não tem atrito, não tem resistência do ar, há algum motivo para que essa velocidade diminua? Não há. Nem tampouco ela está após o término da descida, a bolinha não recebe mais nenhum impulso, ela não é submetida a mais nenhuma força. Então, certamente a velocidade permanecerá constante, pois não há forças atuando sobre o sistema. E ainda, o impulso resultante sobre ela será nulo. É exatamente isso. A outra alternativa que diz que a velocidade se manterá constante é a letra B, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la. Depois que termina a descida, não tem mais nenhuma força na direção do movimento. O peso se torna perpendicular à direção do movimento, não altera em nada a velocidade. A alternativa correta é a letra A. Questão 4 do Enem de 2016. Uma questão de grau de dificuldade um pouco mais elevado. O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar movimentos em que os corpos de prova, carrinhos, podem se mover com atrito desprezível. A figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos, 1 e 2, em que se realiza um experimento para obter a massa do carrinho 2.
No instante que o carrinho 1 de 150 gramas passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar juntos. Informação importante. Com velocidade escalar também constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada carrinho, gerando os dados do quadro. Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual a... Repare, aqui na tabela, carrinho 1, ele se desloca durante 1 segundo, ou seja, ele passa pelo sensor 1, dispara o cronômetro. Ao passar pelo sensor 2, passou 1 segundo, então este movimento durou 1 segundo. E a distância entre estes sensores é de 15 centímetros. Repare, posição final é 30, inicial 15. O carrinho 2 é fácil notar que está parado, ele permanece na mesma posição durante o intervalo de tempo destes dois sensores. O carrinho 2 não passa por estes dois sensores, ele está parado nesta posição. Após a colisão, os carrinhos se deslocam para a direita e passam pelo sensor 3. Repare que o deslocamento é de 75 para 90 centímetros para os dois carrinhos e ele leva o mesmo intervalo de tempo, afinal os dois estão juntos, de 8 para 11 segundos, de 8 para 11 segundos. É uma questão de conservação da quantidade de movimento. Trazendo as informações para esse slide em branco, nós sabemos que a massa do carrinho 1, 150 gramas, e que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Inicialmente, o carrinho 2 estava parado, o único carrinho que tinha movimento era M1. Posteriormente, eles se deslocam junto, M1 mais M2, e agora com a mesma velocidade. Sabemos a massa 1, podemos calcular a velocidade 1 aqui abaixo. Este termo é zero, porque o V2 era zero, o carrinho 2 estava parado. M1 mais M2, esta é a única incógnita, já que a velocidade final, V', pode ser calculado. Eu já havia comentado anteriormente que para calcular a velocidade 1, basta fazer deslocamento dividido pelo tempo. 30 menos 15, posição final, menos inicial, antes da colisão, ao longo destes dois sensores. Velocidade 1, portanto, 15 cm por segundo. A velocidade final do sistema carrinho 1 mais carrinho 2 é o deslocamento, ΔS, 90 menos 75, que dá 15, dividido pelo tempo. Tem que prestar atenção que é 11 menos 8, que dá 3. 15 dividido por 3, 5 cm por segundo, coerente com as unidades. Nós nem precisamos transformar centímetros por segundo para metros por segundo, porque em todos os termos aqui aparece a mesma unidade, centímetros por segundo, centímetros por segundo, centímetros por segundo. Portanto, se eu colocar a massa em gramas e a velocidade em centímetros por segundo, a resposta no meu M2 será em gramas, porque todas as massas que eu estou colocando aqui estão em gramas. Surgiria, por exemplo, um 10 na menos 3 em todos os termos, se eu quisesse transformar para quilogramas, ou ainda um 10 na menos 2, se eu quisesse transformar centímetros por segundo para metros por segundo. Continuando este cálculo, 150 vezes 3. O que eu fiz de uma linha para a outra? Dividi os dois termos por 5. 150 vezes 15 dividido por 5, dividiu 15 por 5, deu 3. E este termo dividido por 5 ficou apenas 150 mais M2. 150 vezes 3, 450. O 150 que está positivo passa para o outro lado, negativo. A massa 2, portanto, é 300 gramas, a alternativa correta é a letra C. Se você optasse por fazer esta distributiva, a resolução seria a mesma, daria bem mais trabalho. As provas não te fornecem um espaço muito grande para fazer as contas. Portanto, eu até recomendo que, por exemplo, este cálculo aqui, velocidade, se você olha que o deslocamento foi de 15 e o tempo foi de 1 segundo, já calcule mentalmente a velocidade da partícula 1, 15 centímetros por segundo. O mesmo para as velocidades finais. Tem que tomar muito cuidado com o espaço, senão você desorganiza todo o cálculo e você até se perde na resolução. Questão 5 do Enem de 2016.
Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou associação de polias é atribuída a Arquimedes, 287 a.C. a 212 a.C. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas. Algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. Suponha que a massa do navio era de 3.000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F paralela à direção do movimento e de módulo igual a 400 newtons. Considere os fios e as polias ideais e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. O número mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes foi a força F aplicada por Arquimedes, foi aqui, força aplicada. Devido ao uso dessas polias móveis, a força aplicada para cada polia móvel ela é multiplicada por 2. Então, polia móvel multiplica a força aplicada por 2. Mas a gente tem que saber qual é a força que tem que ser vencida, qual é a força necessária para mover este objeto, para mover o navio que o Arquimedes diz ter movido para o rei Hierão. Trazendo os dados para esta página, a massa do navio, 3.000 kg, coeficiente de atrito 0,8 e a força aplicada pelo Arquimedes, 400 N. Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, como já é bastante recorrente para o valor da aceleração da gravidade na Terra. A situação é a seguinte, nós temos as seguintes forças. Todo objeto na superfície da Terra tem peso, como o objeto está apoiado, ele tem uma força normal, que é a reação da deformação da superfície. Esta força F' é a força que vai ter que mover este objeto, este barco. A força de atrito se opõe ao movimento, a tendência de movimento eu estou considerando que seja para a esquerda, o atrito está se opondo ao movimento. Peso e normal possuem a mesma intensidade, porque o objeto não está sendo nem elevado, nem está afundando na areia. Portanto, normal igual ao peso, massa vezes a gravidade, 3.000 vezes 10, 30.000 newtons. E ainda, para que o objeto se mova, F' tem que ser maior do que a força de atrito. Sabemos que a força de atrito, coeficiente de atrito, vezes a normal, μ vezes a normal. Agora, o exercício começa a ficar simples, porque o coeficiente de atrito é 0,8, foi dado, e 30.000 é a normal. Portanto, a força de atrito, 24.000 newtons. O sistema de polias aplicasse uma força de 24.000 newtons sobre o navio. Lembrando, cada polia móvel duplica a força aplicada, ou divide por 2 essa F'. Eu vou considerar que cada polia móvel duplica a força aplicada pelo Arquimedes. Se eu tinha uma polia móvel, 2 vezes 400, 800 newtons. Duas polias móveis, duplica o valor anterior, 2 vezes 800, 1.600 newtons. 3 polias móveis, 2 vezes 1.600, 3.200 newtons. Assim sucessivamente, até a gente perceber que para que mova esse sistema, repare, 5 polias móveis causariam 12.800 newtons. 6 polias móveis, 25.600 newtons, que é maior que a força de atrito. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D, que diz 6 polias móveis. Tomar bastante cuidado, quando eu digo que cada polia móvel duplica a força, não é pegar o seguinte, 6 polias móveis, 12 vezes a força original. Isso resultaria em 4.800 newtons, que não é o correto. Repare, uma polia móvel duplicou a força, 800. Se forem 2 polias móveis, duplica novamente, e assim sucessivamente. Existe uma equação envolvendo uma exponencial para o cálculo de força com polias móveis. É basicamente a força original vezes 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Se você entender esse raciocínio, você entende a lógica das polias móveis, ok? Vamos para o próximo exercício. Exercício
do Enem de 2013. Exercício bem simples. A lei da gravitação universal de Isaac Newton estabelece a intensidade da força de atração entre duas massas. É representada pela expressão. O cidadão olha para essa expressão e já pensa, vixe, gravitação universal, nem sei. Esse aqui o professor falou que é para fazer em 3 etapas, esse aqui eu vou fazer lá no final, vou chutar. Tem que prestar atenção, o exercício deu a equação. É só olhar e analisar o problema. M1 e M2 correspondem às massas dos corpos, D a distância entre eles, G a constante universal da gravitação e F a força que um corpo exerce sobre o outro. Tudo explicadinho. O esquema representa as trajetórias circulares de 5 satélites de mesma massa orbitando a Terra. Qual gráfico expressa as intensidades das forças que a Terra exerce sobre cada satélite em função do tempo? Primeira coisa a notar é a seguinte. Quanto mais perto o objeto está em relação à Terra, maior é a força que a Terra exerce sobre esse objeto. E ainda, o raio é constante. O raio de todos esses objetos são circunferências, então a distância é constante. Se a distância que está aqui embaixo é constante, ao longo de qualquer ponto da trajetória deste objeto E, por exemplo, a força tem a mesma intensidade. E ainda, quanto maior é a distância, menor é a força. Ou ainda, menor distância, maior atração gravitacional. O objeto E está mais próximo, ele possui uma força de atração maior, a Terra exerce uma força de atração maior sobre ele, D está mais distante, menor força, e assim sucessivamente. Ou seja, E está perto, força de atração gravitacional maior do que a dos objetos que estão distantes. O gráfico que representa essa situação só pode ser ou a alternativa A, em que há a força constante A, B, C, D e E, ou o gráfico B, E, D, C, BA. Ressaltando que no enunciado eu havia lido que a massa dos objetos são idênticas. Os satélites ao redor do planeta Terra são idênticos, só por isso a gente pode fazer essa comparação. O objeto mais próximo, o objeto E, satélite E, possui maior força atuando sobre ele, portanto, este é o gráfico correto. Repare que o gráfico C, a força varia com o tempo, o que não é real. A força que atua sobre o satélite ao longo de toda a trajetória é constante, raio constante, massa do planeta e do satélite constantes não há, porque haverá alteração na força. O mesmo vale para os itens D e E. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Vamos ao próximo exercício, questão 7. Relembrando que as questões deste vídeo estão disponíveis para download na descrição. A primeira transmissão está sendo feita ao vivo, mas posteriormente eu colocarei o vídeo em nosso canal. Exercício do Enem de 2015, segunda aplicação. Observações astronômicas indicam que no centro de nossa galáxia, a Via Láctea, provavelmente existia um buraco negro, cuja massa é igual a milhares de vezes a massa do Sol. Uma técnica simples para estimar a massa desse buraco negro consiste em observar algum objeto que orbite ao seu redor e medir o período de uma rotação completa, t, bem como o raio médio, r, da órbita do objeto, que supostamente se desloca com boa aproximação em movimento circular uniforme. Nessa situação, considere que a força resultante devido ao movimento circular é igual em magnitude à força gravitacional que o buraco negro exerce sobre o objeto. A partir do conhecimento do período de rotação, da distância média e da constante gravitacional g, a massa do buraco negro é. Do estudo de movimento circular, força resultante mv² sobre r. Um objeto só está em movimento circular uniforme se ele estiver submetido a uma força centrípeta dada por esta equação, massa vezes a aceleração centrípeta. Mas a força resultante que causa esse movimento circular é a força gravitacional. Como nós vimos no exercício anterior, gmm sobre a distância ao quadrado, onde r é o raio da órbita do objeto. Repare que a massa está nos dois termos, nós podemos cortar. O quadrado desta expressão no lado esquerdo cancela com o r do lado direito. A equação ainda não está conveniente porque aqui nós temos a velocidade e as respostas estão em termos do período e do raio.
Mas no movimento circular, nós sabemos que a velocidade é constante e ela é dada por 2πr sobre o período. Deslocamento ao longo de uma trajetória circular 2πr, que é o comprimento da circunferência, a gente sabe isso desde matemática. E t é o período é o tempo de uma volta. G, que está multiplicando a massa que desejamos saber, passa dividindo. R, que está dividindo, passou para o lado de cá multiplicando. G está aqui e R aqui. 2 ao quadrado, 4. Π ao quadrado está aqui, R ao quadrado e período ao quadrado. Basta fazer a multiplicação R ao quadrado vezes R e obtemos a alternativa correta, que é a letra E. 4π ao quadrado, R ao cubo, sobre GT ao quadrado. Vamos ao próximo exemplo. Questão 8 do Enem de 2012. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados nos palcos. Como a velocidade com que o som se propaga no ar, a velocidade do som é 3,4 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, 340 metros por segundo, é muito menor que a velocidade com que o sinal se propaga nos cabos. Velocidade do sinal, 2,6 vezes 10 na oitava metros por segundo. É necessário atrasar o sinal elétrico de modo que esse chegue pelo cabo ao mesmo instante em que o som vindo pelo palco. Para tentar solucionar esse problema, um técnico sugeriu a colocação de um cabo elétrico suficiente para o sinal chegar ao mesmo tempo que o som, em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. Essa solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de. É só fazer velocidade ΔS por ΔT, equação para a velocidade média, que é válida quando o movimento é uniforme, velocidade constante. Nós podemos descobrir que ΔT passa multiplicando, V passa dividindo. Deslocamento dividido pela velocidade, 2 segundos é o tempo que o som leva para sair de perto do palco e ir até a pessoa a 680 metros de distância. Para o sinal, ΔS é V vezes o tempo. Deslocamento ao longo do cabo é a velocidade com a qual o sinal se propaga vezes o tempo. Essas duas coisas devem ser simultâneas. O som emitido e percebido pela pessoa a 680 metros de distância deve ser o mesmo que o alto-falante que está perto desta pessoa. Então, o tempo é igual, 2 segundos. 2 vezes 2,6, 5,2 vezes 10 elevado à oitava. Isso seria 5,2 milhões de metros. É isso que torna inviável a solução proposta pelo técnico. Mas está em metros, para transformar para quilômetro, é só lembrar que 10 na terceira metros é quilômetros. Então eu tiro 3 deste expoente e chego à alternativa correta, que é a letra D. Questão 9 do Enem, segunda aplicação de 2013. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores, 2 metros, e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora sem receber uma multa, é D. Primeiramente, a distância está em metros, nós temos que transformar a velocidade para metros por segundo. Para transformar quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. Esta conta daria uma dízima periódica. E note que não vamos resolvê-la ainda pelo simples fato que, ao calcular o tempo, que é ΔS dividido pela velocidade, nós temos o deslocamento, que é a distância percorrida, 2, dividido pela velocidade. Divisão de frações. Copiamos o primeiro e multiplicamos pelo inverso do segundo.
O 3,6 que está aqui embaixo fica em cima. 2 vezes 3,6, 7,2. 7,2 dividido por 40 dá exatamente 0,18 segundos. Se tivéssemos realizado a divisão 40 por 3,6, obteríamos um número, uma dízima, e teríamos que fazer 2 dividido por essa dízima e chegar a um valor próximo de 0,18. Perderíamos segundos, minutos preciosos na resolução e ainda poderíamos errar a conta. A alternativa correta é a letra C. 10ª questão desta nossa maratona, relembrando que os exercícios estão disponíveis para download na descrição do vídeo. Segunda aplicação de 2013, o trem de passageiros da Estrada de Ferro Vitória-Minas, EFVM, que circula diariamente entre Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Anteriormente, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Primeira coisa é notar que nós não temos o tempo, utilizamos a equação de Torricelli. Na frenagem, a aceleração é negativa porque é contrária à velocidade inicial, então a equação vai ficar negativa. Todo objeto que freia até parar possui velocidade final zero. Para calcular a aceleração, basta fazer velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes o deslocamento. A velocidade inicial está em km por hora, nós devemos transformar para metros por segundo. Basta dividir 72 por 3,6. Diferente do exercício anterior, este é um cálculo simples de ser feito, bastante recorrente, aparece com bastante frequência na física, 20 metros por segundo. Alguns alunos tentam fazer a seguinte coisa. Se era 400 metros antes, caiu para 250, faz 400 menos 250, a diferença dos deslocamentos, 150 metros, divide o V0 ao quadrado por 2 vezes o 150 e erra o exercício. A gente deve calcular primeiro a aceleração quando a distância era de 400 metros. V0 ao quadrado, 400. 2 vezes o deslocamento, inicialmente 400. 400 por 800, 0,5. A aceleração depois deste novo método, 20 ao quadrado, a mesma velocidade inicial, só que agora temos um deslocamento menor, 2 vezes 250, 400 dividido por 500, 0,8 metros por segundo ao quadrado. A diferença entre as acelerações, diferença é subtração, 0,8 menos 0,5, 0,3 metros por segundo ao quadrado, alternativa B. Vamos ao próximo exercício, a questão 11. Exercício do Enem de 2016, o último Enem realizado. 2 veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada na mesma direção e sentido devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo até que ele pare totalmente ocorre em 2 etapas, a partir do momento em que o motorista detecta o problema, que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Antes de acionar os freios, o veículo percorre um trecho sem que a sua velocidade seja alterada. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre quando os freios agem com desaceleração constante. Desaceleração constante, movimento uniformemente variado, MUV. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Esse exercício, muita gente erra pelo seguinte fato. Nos livros, apostilas, materiais didáticos, normalmente aparece o gráfico da velocidade em função do tempo. E o tempo de reação, a velocidade é constante. E depois, se fosse um gráfico em função do tempo, a desaceleração é constante e o gráfico é uma reta. Só que o exercício colocou velocidade em função da distância. Então, de fato, inicialmente a velocidade permanece constante e depois há uma desaceleração. Só baseado nisso, a gente já sabe que a alternativa correta é a letra D. Mas ainda a gente pode notar que da equação de Torricelli,
V ao quadrado, V0 ao quadrado, menos 2A delta S. Como varia a velocidade após a frenagem? É uma raiz quadrada com um termo negativo, ou seja, esta velocidade vai decaindo com o formato de gráfico de uma raiz quadrada. A alternativa correta é a letra D. Próximo exercício, do Enem de 2014, uma questão de dinâmica, leis de Newton. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. Informação importante, velocidade constante. Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho é... A Mônica arremessa o Sansão em direção ao Cebolinha. Ele ironiza, dizendo que ela errou. O Sansão entra em órbita da Terra e este é o terceiro quadrinho. Se a velocidade é constante, a aceleração na direção do movimento só pode ser zero. A velocidade constante é a velocidade tangencial. Portanto, se a velocidade não altera seu módulo, é porque a aceleração tangencial é nula. A aceleração da gravidade, a força gravitacional, é uma aceleração centrípeta e ela não altera o módulo da velocidade. Portanto, questão bastante simples, a alternativa correta é a letra A. Próximo exercício, do Enem de 2016. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. A frequência de giro do ponteiro em RPM é... A engrenagem A está acoplada no motor, portanto ela gira junto com o motor, ela tem a mesma frequência. Nós devemos notar a relação entre o número de dentes e as engrenagens. Esta engrenagem pequena, enquanto ela dá uma volta, a engrenagem B percorre só um pedacinho. A relação entre o número de dentes 72 para 24, quando a engrenagem B gira uma vez, essa daqui dá 3 voltas. A gente pode fazer uma relação lógica. Esta daqui gira 3 vezes mais rapidamente do que a engrenagem B, ou seja, uma frequência 3 vezes maior. Logo, se a frequência do motor é 18, a engrenagem B tem uma frequência de 6 RPM. A engrenagem C está acoplada à engrenagem B, portanto, mesma frequência. Logo, ela tem 6 RPM. A mesma lógica utilizada para este acoplamento nós usamos aqui. A engrenagem C tem 36 dentes e a D tem 108 dentes. Logo, para cada 3 voltas desta, uma volta dessa daqui. Frequência 3 vezes menor. Se a engrenagem C girava com 36 RPM, a D vai girar com 2 RPM, alternativa B. Outra maneira seria utilizar as equações do movimento circular. Neste ponto de acoplamento, a velocidade tangencial ela deve ser igual. Se a engrenagem A gira mais rápido que a engrenagem B, haveria uma destruição dos dentes ali naquele contato. Velocidade tangencial, 2πrf. Velocidade da A, 2πrA, FA. Da B, 2πrB, FB. Temos 2π dos dois lados, nós podemos cortar. E estabelecemos ainda que a relação do raio é proporcional ao número de dentes. Então, 24 vezes 18, que é a frequência da engrenagem A, igual a 72, que é o número de dentes da engrenagem B. Dividindo tudo isso por 24, nós obtemos 72 dividido por 24 é 3. 18 dividido por 3, a frequência da engrenagem B, 6 RPM. A engrenagem C está acoplada na B, frequência da B igual à frequência da engrenagem C, 6 RPM.
Velocidade C igual a velocidade D, velocidade tangencial neste ponto em que há contato entre os dentes. Se uma das velocidades for maior, o sistema está patinando, isso não pode ocorrer. Mesma relação já utilizada aqui, só que agora será RC, FC, lembrando que 2π agora corta, tem dos dois lados. O número de dentes é proporcional ao raio, quanto maior é a engrenagem, mais dentes possui a engrenagem. 36 vezes 6 igual a 108, que é o número de dentes da engrenagem D. Dividindo tudo por este 36, que já estava aqui no slide desde o começo, nós obtemos 6 e 108 por 36, 3. 6 dividido por 3, frequência de 2 RPM, alternativa B, como nós já havíamos detectado anteriormente. Questão 14 do Enem de 2016, uma questão de energia, assunto muito recorrente, um dos tópicos que mais aparecem no Enem. A usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência total instalada, apresenta uma queda de 118,4 metros e vazão nominal de 690 metros cúbicos por unidade geradora. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água, representada pela barragem, a gravidade local e a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico. A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada. Qual é a potência em megawatt não aproveitada em cada unidade geradora? Ou seja, devemos fazer a potência teórica menos a instalada, que foi dada. Os dados do problema eram potência total instalada 14 mil megawatts, só que são 20 unidades, então nós precisamos descobrir qual é a potência de cada unidade, 700 megawatts. A potência teórica ela pode ser calculada através da energia potencial gravitacional, e no cálculo da energia potencial gravitacional nós precisamos saber a massa. O dado da vazão, 690 metros cúbicos por segundo, nos diz que a cada 1 segundo passam 690 metros cúbicos de água por essa barragem. Só que cada metro cúbico equivale a 1000 kg. Poderíamos montar uma regra de 3, mas ela é muito trivial. Cada metro cúbico, 1000 kg. 690 metros cúbicos, 690 mil kg de água a cada 1 segundo. Então, ó, intervalo de tempo, aqui está. Para calcular a potência, energia dividido pelo tempo. O que é potência em física? A capacidade que uma máquina tem de transformar uma modalidade de energia em outra a cada segundo, se nós estivermos calculando em watt. Energia mgh, massa, gravidade é 10 e a altura 118,4. Podemos notar que mega é 10 elevado à sexta. Aqui nós temos um zero, multiplicado por 4, nós já teríamos um 10 na quinta. Então, colocando 6,9 vezes 10 na sexta, eu já obtenho o 10 na sexta, que é o mega da potência. E ainda, se fôssemos calcular exatamente 6,9 vezes 118,4, poderia errar a conta. Não é uma conta difícil de fazer, mas quando o Enem propõe esse tipo de exercício, mais do que um valor exato, ele espera que você consiga fazer estimativas. 118 metros,4, 118 metros e 40 centímetros. Será que a gente precisa de todo este grau de aproximação para estabelecer a resposta de alguma daquelas alternativas? 6,9 vezes 120 é uma conta bastante simples de fazer. 828 e o 10 na sexta já deu megawatt. Fazendo a subtração, 828 menos 700, 128 megawatts. A única alternativa que está próxima deste valor é a alternativa C. Vamos ao próximo exercício. Enem 2015, carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica, que por sua vez alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu
World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros solares, tendo atingido velocidade acima de 100 km por hora. É um texto apenas descritivo, a partir daqui o problema começa a ser desenvolvido. Considere uma região plana onde a insolação, energia solar por unidade de tempo e de área que chega à superfície de terra seja 1000 watts por metro quadrado, que o carro possui massa de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha 9 metros quadrados e rendimento de 30%. Ou seja, de toda a energia que incide sobre este painel, apenas 30% é utilizado. Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria a partir do repouso para atingir a velocidade de 108 km por hora é um valor mais próximo de. Primeiramente, a gente tem que saber quanto de energia solar se transforma em energia elétrica. 1000 watts, 1 metro quadrado, 9.000 watts, 9 metros quadrados. É uma relação bem simples, regra de 3. 9 metros quadrados é a área do painel solar. Mas apenas 30%, ou seja, 30 sobre 100, que é 0,3, é utilizado. 2.700 watts é a potência útil. A energia elétrica desse carrinho se transforma em energia cinética. Como o carrinho estava parado, a energia cinética inicial era nula. A energia elétrica se transforma integralmente em energia cinética, que é a quantidade final. Energia é potência vezes o tempo, a potência útil calculada ali anteriormente, e o tempo para que essa energia seja transformada em energia cinética. A energia cinética é dada por mv ao quadrado. Basta substituir os dados da equação, tendo cuidado de notar que km por hora deve ser transformado para metros por segundo, equivale a 30 metros por segundo. A potência de 2.700 vezes o tempo, 200 vezes 30 ao quadrado. 200 dividido por 2 é 100. 30 ao quadrado, 30 vezes 30 é 900. Tanto 2.700 quanto 900 são múltiplos. Podemos dividir os dois lados da equação por 900. 2.700 dividido por 900 é igual a 3. 100 vezes 900, ao dividir 900 por 900, simplifica, obtemos apenas o número 100. 3 está multiplicando o tempo, passa dividindo. O tempo é 100 dividido por 3, que resulta em 33,3 segundos. Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já vistos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos até se colocar com o corpo reto. Foram 13 passadas, mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12 metros por segundo. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 kg, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de. É um exercício bastante simples, desde que você consiga se lembrar que trabalho é igual à variação da energia cinética. O trabalho realizado pelos músculos do atleta é igual à variação da energia cinética. Variação da energia cinética vai ser mv ao quadrado dividido por 2, porque a energia cinética inicial era apenas a parte em que o atleta estava parado. Massa 90 kg, velocidade atingida 12, está elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. 90 vezes 144 dividido por 2 igual a 6.480 joules. A alternativa que mais se aproxima deste valor, 6,5 vezes 10 elevado à terceira joule, alternativa B. Vamos à próxima questão, a 17, relembrando que o arquivo com todas as questões está na descrição do vídeo. Exercício do Enem de 2015, um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos. Um com borracha mais dura e outro com borracha mais mole.
O garoto concluiu que o mais adequado seria o que proporcionasse maior alcance horizontal D, para as mesmas condições de arremesso, quando submetidos à mesma força aplicada. Sabe-se que a constante elástica Kd do estilingue mais duro é o dobro da constante elástica Km do estilingue mais mole. A razão entre os alcances dd/dm, razão é uma divisão, referente aos estilingues com as borrachas dura e mole, respectivamente, é igual a. O garoto quer aplicar a mesma força, portanto, a força no estilingue mole igual à força no estilingue com a constante elástica mais dura. Força elástica é K vezes X. Constante elástica M, XM, do estilingue mais mole, e KDXD, do estilingue mais duro. O exercício diz que KD é 2 vezes KM. KM dos dois lados da equação nós podemos cortar, encontrando que XM é 2 vezes XD. De maneira muito simples, já vi várias vezes alunos resolverem a equação dizendo que a alternativa é apenas a letra B, pela relação de que quanto mais eu estico o elástico, maior é o seu alcance. Mas não é bem assim. Embora até seja esta a resposta, o alcance depende da constante elástica e também depende do material que é feito o elástico. O alcance horizontal ele é dado por V0 ao quadrado seno do arco duplo dividido por G. Portanto, se eu quero descobrir a razão dd por dm, eu preciso fazer V0 ao quadrado d seno de 2θg, que são as informações referentes ao estilingue mais duro, dividido pelas mesmas informações relacionadas ao estilingue mole. Seno de 2θ corta, g nos dois termos corta. O que no fundo nós desejamos descobrir é a razão entre as velocidades ao quadrado dos dois estilingues. Para descobrir a velocidade ao quadrado, nós podemos utilizar a relação da conservação de energia. Km xm ao quadrado, energia potencial elástica, se transforma em energia cinética, mv ao quadrado dividido por 2. Temos os dois em ambos os termos da equação, podemos cortar. A massa que está multiplicando passa dividindo. Logo, a velocidade inicial do estilingue mole, km xm ao quadrado dividido por m. De maneira exatamente análoga à velocidade ao quadrado do estilingue duro, kd xd ao quadrado dividido por m. Mas ainda não é suficiente substituir estes dados aqui nesta equação, porque km, xm não apresentarão nada para a gente cortar. O máximo que sumiria da equação seria a massa do objeto arremessado, que não seria ainda suficiente para chegar a uma proporção. Substituindo que o estilingue mole possui metade da rigidez do estilingue mais duro, ou Kd é 2 vezes Km, e que Xm, o estilingue mole, é esticado 2 vezes mais. Resolvendo este problema, 2 ao quadrado é 4, xd ao quadrado aqui está. Meio vezes 4 é igual a 2, Kd xd ao quadrado sobre m. Mas o que é Kd xd ao quadrado sobre m? É a própria velocidade inicial ao quadrado do estilingue mais duro. Substituindo essas informações nesta razão, nós perceberemos que agora nós temos V0 ao quadrado do estilingue mais mole e V0 ao quadrado do estilingue mais duro. Basta fazer a substituição. V0 ao quadrado d dividido pela velocidade ao quadrado do estilingue mais mole. Aqui deveria ser a letra m, estou falando da velocidade ao quadrado do estilingue mais mole.
V0² dividido por V0² é 1. E sobrou esse 2. Portanto, a alternativa correta é a letra B, que embora pareça intuitiva, foi certamente o exercício mais trabalhoso do Enem de 2015. Próximo exercício, um exercício um pouco mais simples. A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição. Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição? Primeiramente, vou colocar aqui um esquema de uma usina nuclear, citando aqui a minha fonte de pesquisa, que é o site Brasil Escola. A água não entra em contato com o reator. A água ela recebe o calor da reação de fissão do átomo de urânio, plutônio, seja lá qual for o material. No caso aqui, não é a fissão do material radioativo que entra em contato com a água. Não é materiais radioativos que são jogados no mar. Essa água é aquecida, o vapor faz uma turbina girar e neste passo do processo, a água deve ser resfriada. É aqui que a água é aquecida e jogada para o rio, lago ou mar. Portanto, a poluição térmica ocorre na fase de condensação do vapor de água no final do processo. Mas você pode estar pensando, se a finalidade da usina nuclear é aquecer a água para que o vapor gire a turbina, por que eu estou resfriando neste passo? Porque a água é resfriada nesta etapa. A reação deve ser muito bem controlada. Se houver superaquecimento do reator, pode haver um acidente, como por exemplo na usina de Chernobyl. Então essa água ela deve ser resfriada para que ela tire calor dessa região, seja aquecida e o ciclo continue. Esta região, a caldeira, não pode ficar extremamente aquecida sobre o risco de haver explosões. Alternativa B, vamos ao próximo exercício. Questão do Enem de 2012. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e riscos ambientais é baseada na energia. Se a região é plana, esse país não deve ser propício à construção de hidrelétricas, que exigem o desnível entre duas regiões para que seja movimentada a turbina. Biocombustível geraria o impacto devido à queima do combustível. A questão alternativa que melhor representa a possibilidade para essa região deve ser a eólica. Afinal, ela possui ventos constantes e contribui muito menos para o efeito estufa, quando comparados, por exemplo, com os biocombustíveis. A energia solar não possui baixo custo de implantação, possui alto custo de implantação. A usina nuclear possui alto impacto ambiental. Próxima questão do Enem de 2010. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale, cercado de altas montanhas e de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras, de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Repare que o exercício já deu toda a dica. Se a incidência solar é alta o ano todo, nós devemos já prevalecer para a energia fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. Se a população desse local usa para pesca e subsistência, haveria impacto ambiental, haveria aquecimento da água.
Eólica. Se essa região é um vale, a incidência de ventos não deve ser abundante. Nuclear, pois o modo de resfriamento de seu sistema não afetaria a população. Afetaria a subsistência, a pesca. A água não pode ser utilizada para o resfriamento do sistema, uma vez que ela é utilizada para a subsistência, para a pesca. Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída. Se implantar-se uma usina hidrelétrica, envolveria a construção de uma grande represa que também causaria impacto para a lavoura e pesca da região. Próxima questão do Enem de 2013, bastante abordada, que é a questão da resistência do ar em quedas de corpos. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura dos paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem com segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? No início da queda, a única força que atua sobre o paraquedista é o seu próprio peso. Então, uma intensidade bastante grande de peso. Mas, à medida que esse cara vai caindo, a velocidade aumenta. E aumentando a velocidade, aumenta a resistência do ar. Provavelmente você já deve ter andado de bicicleta, colocado a mão para fora da janela de um veículo em movimento e percebido que quanto maior é a velocidade, maior é a força que o ar exerce de resistência a esse movimento. Então, repare, à medida que o paraquedista está caindo, a força vai aumentando até que chega um momento que a força de resistência do ar é igual ao peso. Portanto, essa é a velocidade limite. A velocidade a partir desse momento, a velocidade máxima da queda deste paraquedista não tem como ser ultrapassada, pois o peso não vai fazer com que a velocidade aumente ainda mais, pois está sendo equilibrada pela força de resistência do ar. A partir do momento em que se abre o paraquedas, a força de resistência do ar é ainda maior. Então, este gráfico não é contínuo. Por quê? A força de resistência do ar sendo maior do que o peso, haverá desaceleração. Haverá uma força resultante no sentido contrário. Se eu considero que para baixo é uma força positiva, se a força resultante for para cima, ela é uma força negativa. Então, repare que a alternativa B, ela propicia isso. À medida que o paraquedista vai caindo, o paraquedas vai freando, até que ele atinja uma velocidade constante que propicia um pouso seguro, que é exatamente o que está sendo descrito aqui. Mas vale notar, a velocidade com a qual ele aterrissa, que faz a aterrissagem, não é igual à velocidade limite, é uma velocidade menor e muito mais segura. A alternativa correta é a letra B. Questão 22, presente em nossa lista de exercícios, que está na descrição do Enem de 2014. Pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para a esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 2 esferas que inicialmente estavam paradas. É uma questão de conservação da quantidade de movimento, e para saber qual será o movimento dos pêndulos após a primeira colisão, nós precisamos fazer apenas quantidade de movimento inicial igual a quantidade de movimento final. Quantidade de movimento inicial é massa vezes a velocidade, só que são 3 esferas, então é 3 vezes a massa vezes a velocidade. Estas 3 esferas estão se deslocando juntas. Se a quantidade de movimento inicial eram 3 massas vezes a velocidade, no final isso só pode acontecer da mesma maneira. 3 esferas sendo erguidas com a mesma velocidade, já que a colisão é elástica. Não há perda de energia, a velocidade é a mesma velocidade com que houve a aproximação,
a o afastamento. A alternativa A seria absurda, porque, por exemplo, quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Se você tem duas massas vezes a velocidade para um lado, mais duas massas vezes a velocidade para o outro, isso representaria uma quantidade de movimento nula. Aqui seria 3 menos 2. Aqui seria apenas 2 mv e aqui apenas 1 mv. A alternativa correta é a letra C, exercício bastante simples de colisões e quantidade de movimento. Questão 23. Do último Enem, de 2016, no dia 27 de junho de 2011, o asteroide 2011 MD, com cerca de 10 metros de diâmetro, passou a 12.000 km do planeta Terra, uma distância menor do que a órbita de um satélite. A trajetória do asteroide é apresentada na figura. O satélite se aproxima, passa perto da Terra e tem sua trajetória alterada. A explicação física para a trajetória descrita é o fato de o asteroide deslocar-se em um local onde a resistência do ar é nula. O fato da resistência do ar ser nula até é verdade, mas um objeto não vai mudar de direção simplesmente pelo fato de não haver resistência do ar. Deslocar-se em um ambiente onde não há interação gravitacional. Como eu disse no início desse vídeo, há alternativas que são absurdas. Se não houvesse a interação gravitacional, esse objeto passaria reto, não teria sua rota alterada. Sofrer a ação de uma força resultante no mesmo sentido de sua velocidade. Se a resultante fosse no sentido da velocidade, o objeto ou aceleraria ou teria seu movimento retardado, que é o que é descrito na alternativa D. Resultante no sentido contrário, o objeto seria desacelerado. A alternativa correta, por eliminação e também por ser a alternativa correta, estar sob a ação de uma força resultante cuja direção é diferente da direção de sua velocidade. Todo objeto que possui uma trajetória curvilínea possui uma força apontando para dentro dessa curva e essa força é a força gravitacional. A alternativa correta é a letra E. Exercício 24 do Enem de 2015. Num sistema de freio convencional, as rodas do carro travam e os pneus derrapam no solo, caso a força exercida sobre o pedal seja muito intensa. O sistema ABS evita o travamento das rodas, mantendo a força de atrito no seu valor estático máximo, sem derrapagem. O coeficiente de atrito estático vale 1 e o coeficiente de atrito cinético para o mesmo par de matérias vale 0,75. Dois carros com velocidades iniciais iguais a 108 km por hora iniciam a frenagem numa estrada perfeitamente horizontal de concreto no mesmo ponto. O carro 1 tem ABS e utiliza a força de atrito estática máxima para a frenagem. Já o carro 2 trava as rodas de maneira que a força de atrito efetiva é a cinética. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine as distâncias medidas a partir do ponto em que se inicia a frenagem. D1 para o carro 1 e D2 para o carro 2 até parar, sendo então velocidade final igual a zero. Esse exercício do Enem foi bastante solícito, facilitou muito a resolução. Ele disse que o ABS utiliza a força de atrito estático máximo. Logo, a gente já sabe que é este coeficiente de atrito. Seria um tipo de informação que o aluno deveria até já saber previamente. Mas para evitar qualquer possibilidade de anulação, está no texto muito bem descrito. Nós não temos o tempo de frenagem, provavelmente temos que utilizar Torricelli. E antes de mais nada, notar que as respostas estão em metro. A gravidade metros por segundo ao quadrado, devemos transformar km por hora para metros por segundo. Basta dividir por 3,6. A força de atrito, μ vezes a normal. Considerando que é uma pista horizontal, a normal é igual ao peso. Então, μ vezes mg. Sabemos que a única força que atua na frenagem neste caso é o atrito, já que estamos desprezando a resistência do ar. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Única força, atrito, μmg,
igual a massa vezes a aceleração. Temos a massa nos dois termos, nós podemos cancelar. A aceleração é μ vezes g. É a mesma expressão para os dois veículos. O que vai diferir de um caso para outro é que em um deles é o atrito estático, que vale 1, e no outro é o atrito cinético, que vale 0,75. Calculando a desaceleração para o veículo com ABS, μ vezes a gravidade. Está em módulo, porque nós sabemos que a aceleração durante a frenagem ela é negativa, porque ela é contrária ao movimento. Coeficiente de atrito vezes a gravidade, conforme descrito anteriormente. Utilizando a equação de Torricelli, velocidade final do veículo parado, inicial ao quadrado, 30 ao quadrado, 2 vezes 10 está negativo, passa para a esquerda positivo, 30 ao quadrado, 900. 900 dividido por 20 igual a 45 metros. Descobrimos que o deslocamento do veículo 1, 45 metros. A única alternativa que aponta este valor é a alternativa A. Então, de cara já sabemos a resposta correta, mas vamos confirmar calculando o deslocamento para o veículo 2. A aceleração do veículo 2 é coeficiente de atrito estático, 0,75 vezes a gravidade. Aqui está 1, mas deveria ser 10. A gravidade da Terra vale 10. 10 vezes 0,75, 7,5 metros por segundo ao quadrado. Substituindo na equação de Torricelli, considerando velocidade final igual a zero, como feito anteriormente, inicial, que é igual a do veículo anterior, 30. 2 vezes 7,5, 15. 900 dividido por 15 igual a 60 metros, confirmando o que nós já sabíamos anteriormente. Vamos ao próximo exercício. Nossa questão 25, segunda aplicação de 2014. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação, portanto, a quantidade de movimento inicial é zero. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Massa do astronauta, 90. Velocidade do astronauta, o que desejamos descobrir. Massa do objeto, que é a bomba, 360, vezes a velocidade com a qual ele foi empurrado. 360 vezes 0,2, 72. 90 passa para o outro lado negativo. Se multiplicarmos por menos 1 os dois termos, o 72 fica negativo e o 90 se torna positivo. 90 que está multiplicando, passa dividindo. 72 dividido por 90 é igual a 0,8 metros por segundo. A alternativa correta é a letra E, e basta reparar, o sinal negativo da velocidade do astronauta obtido neste exercício é simplesmente devido ao fato de que ele está indo no sentido oposto ao qual ele arremessou a bomba do sistema de refrigeração. Próxima questão, 26, segunda aplicação do Enem 2012. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel o puxará igualmente de volta. E assim, não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação deste garoto preguiçoso? O garoto empurra o móvel empurra o garoto. O par ação e reação não corresponde a forças aplicadas no mesmo corpo.
a força que o garoto aplica é sobre um móvel. Portanto, se a força que ele aplicar sobre o móvel for maior do que a força de atrito, ele moverá o objeto. Então, o par de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Alternativa correta, a letra E, uma questão teórica da terceira lei de Newton. Vamos ao próximo exercício. Mais uma questão de freio, atrito. Freio ABS é um sistema que evita que as rodas de um automóvel sejam bloqueadas durante uma frenagem forte e entrem em derrapagem. Testes demonstram que a partir de uma dada velocidade, a distância de frenagem será menor se for evitado o bloqueio das rodas. O ganho na eficiência da frenagem na ausência de bloqueio das rodas resulta do fato de o coeficiente de atrito estático sempre é maior do que o atrito dinâmico ou atrito cinético. Portanto, a única alternativa dentre todas estas que representa isso é coeficiente de atrito estático ser maior que o dinâmico, independente da superfície de contato entre os pneus e o pavimento. Próxima questão, do Enem 2012. A característica que permite identificar um planeta no céu e o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte observado em intervalos de 10 dias registrado na Terra. Então está aqui a trajetória de Marte, fazendo esta laçada. Vamos começar em ordem reversa. A proximidade de Marte com Júpiter em algumas épocas do ano faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu movimento. Questão bastante absurda, porque praticamente todos os planetas do Sistema Solar desenvolvem trajetórias circulares. Então, a atração gravitacional entre Terra e Marte também não faz com que esse planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol. A órbita de Marte ao redor do Sol é praticamente uma circunferência, assim como a órbita da Terra. A órbita de Marte em torno do Sol possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas. Não, é uma órbita praticamente circular. A presença de outras estrelas, olha isso, hein? Extremamente absurdo, faz com que sua trajetória seja desviada por meio da atração gravitacional. A estrela mais próxima, a Próxima Centauri, está a muitos anos-luz de distância de Marte e não influencia em seu movimento. Devido ao fato de a Terra possuir maior velocidade orbital, faz com que em certas épocas ela ultrapasse Marte. Quanto menor é o raio, maior é a velocidade de translação de um planeta. Quanto mais perto do Sol, de acordo com a lei de Kepler, menor é o período, menor é o tempo que o planeta demora para fazer o movimento de translação. É uma questão que não é muito simples, mas por eliminação das mais absurdas, era fácil notar que a alternativa correta é a letra A. Vamos à questão 29 do nosso questão do Enem de 2012. Mecanismo que permite articular uma porta de um móvel ou de acesso é a dobradiça. Normalmente são necessárias 2 ou mais dobradiças para que a porta seja fixada no móvel ou no portal, permanecendo em equilíbrio e podendo ser articulada com facilidade. No plano, o diagrama vetorial das forças que as dobradiças exercem na porta está representado em forças que a dobradiça exercem na porta. Repare, a porta tem a tendência de aplicar uma força para baixo sobre a dobradiça. O peso da porta deve ser sustentado pela dobradiça. Devido ao peso da porta, a porta empurra as dobradiças para baixo. Para que esta força seja equilibrada, é necessária uma força vertical para cima, uma reação a esta força, mantendo o sistema em equilíbrio. E ainda, se esta porta fosse apenas presa em uma das extremidades, qual seria a tendência deste movimento? Se você pegar um livro, uma apostila, um caderno e segurar inicialmente em 2 pontos, retinho, como está na primeira figura. Posteriormente, solte a parte de cima e mantenha segurando apenas a parte de baixo. Você vai perceber que o sentido de rotação do livro será no sentido horário. Se você segura apenas pela parte de baixo,
o livro terá a tendência de fazer este movimento de rotação. Portanto, a porta puxa a dobradiça para a direita. Para evitar esta rotação, é necessário que a dobradiça puxe a porta para o lado esquerdo. De maneira similar, segure seu caderno, livro, apostila nas duas extremidades, só que agora, ao invés de soltar a parte de cima, segure apenas a parte de cima, solte a parte de baixo. Você vai ver que acontecerá o mesmo tipo de movimento. O seu livro fará a rotação no sentido horário, um dos dedos prenderá aqui e este lado se movimentará no sentido horário, o que significaria que a porta está empurrando a dobradiça. A reação a esta força é que a dobradiça empurra a porta, impedindo que a porta entre para dentro e mantenha na posição correta. Fazendo a soma vetorial das forças em verde, que são as forças que as dobradiças exercem sobre a porta, obtemos os valores em roxo. Basta projetar o vetor verde para a direita e aqui para cima e chegar a esta conclusão. A alternativa correta é a letra D. Próximo exercício. Enem 2014, questão teórica. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que, no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido da força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? Um objeto que é lançado de maneira oblíqua, ou seja, formando um ângulo, como por exemplo o tiro de meta de uma partida de futebol, a única força que atua no ponto mais alto e ao longo de toda a trajetória, desprezando a resistência do ar, é a gravidade, força gravitacional. A força gravitacional ela é uma força radial, ou seja, aponta para baixo na direção do centro da Terra. Portanto, é uma força vertical para baixo, somente o peso está presente durante este movimento. Se a força resultante fosse nula, essa bola nunca mais cairia. Portanto, alternativa B. Vamos a mais um exercício, a questão 31. Enem, segunda aplicação de 2013. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. O piloto consegue apanhar o projétil, pois a única forma de o piloto ver um projétil parado é que tanto o avião quanto o projétil se deslocavam com a mesma velocidade. O projétil estava em repouso em relação ao piloto. Algumas das possibilidades aqui são extremamente absurdas, como por exemplo, o avião se movia no sentido oposto ao dele, o avião no sentido oposto ao do projétil. Se isso fosse real, o piloto jamais sobreviveria para contar essa história. Outra absurda. Ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Isso mais parece a descrição de algum desenho animado. Absurda a afirmação. O avião se movia no sentido que o dele, com velocidade visivelmente superior. Se o avião estivesse numa velocidade superior ao do projétil, se o projétil estivesse inicialmente na frente, o avião passaria em velocidade, ultrapassaria o projétil, e se o projétil estivesse atrás, jamais alcançaria. A única afirmação possível, letra E, se movia no mesmo sentido que o projétil e com velocidade do mesmo valor, aproximadamente, pelo menos. Próximo exercício, exercício do Enem de 2011. Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência: manter uma régua suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinço próxima do zero da régua sem tocá-la.
Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la, a outra pessoa deve procurar segurá-la o mais rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. São dados vários valores aqui nessa tabela, mas vamos pensar quais são as características das quedas de um corpo. A queda livre, ela é um movimento acelerado. Então, portanto, a afirmação que diz que a velocidade da régua é constante é absurda. A aceleração da gravidade é constante ao longo da queda. Então, ela provoca um movimento acelerado, mas não é uma aceleração variável. A resistência do ar até aumenta, mas isso não vai fazer a régua cair com menor velocidade. Isso só aconteceria se a velocidade fosse muito elevada. A gravidade faz com que a velocidade aumente com o passar do tempo. Portanto, a afirmação mais plausível é a letra D. Força-peso da régua tem um valor constante, o que gera um movimento acelerado. Gravidade é constante, massa constante, força-peso também é constante. Peso é massa vezes a gravidade. A energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido também seria absurdo, uma vez que a energia mecânica desse sistema só iria aumentar se houvesse um impulso externo atuando no sistema. Alternativa D. Próximo exemplo, exercício de 2013 do Enem. Para serrar os ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Para que não haja escorregamento, a velocidade linear V1 igual a velocidade linear V2, velocidade V1 igual a velocidade linear V3. Mas vamos reparar o seguinte, se V1 igual a V3, sabendo que velocidade é 2πr vezes a frequência, 2π com 2π corta, e o R3 passa dividindo. Quanto maior for o R3 em relação ao R1, menor é esta frequência. Portanto, escolher a montagem Q faz com que a velocidade seja menor. V2 depende da frequência. E ainda, nesta conta de velocidade, quanto menor for o raio, menor é a velocidade aqui. Comparado com a situação anterior, o fato de esta polia ser menor, nesta equação causaria frequência maior, o que por si só já causaria velocidade maior na polia 3, que por estar acoplada com a 2, teria R3 maior. Todas as configurações da montagem P levam a uma velocidade maior do que na polia, nesta montagem Q. Polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais. Isso é verdade, senão haveria escorregamento da correia. E a que tiver maior raio terá menor frequência. Maior raio, menor frequência. Exatamente por isso não escolhemos a polia 2. A alternativa correta é a letra A. Vamos ao próximo exemplo do Enem de 2012. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local de entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Vamos lá.
Exercício muito simples, pois envolve apenas conceitos de velocidade constante, velocidade ΔS por ΔT. Se o ΔT que está dividindo passar multiplicando, ficará V vezes ΔT. Eu desejo saber o tempo, então V vezes ΔT. Este V que está multiplicando o tempo passa dividindo. ΔS dividido por V. 80 dividido por 80, 1 hora. Conta que poderia ser feita até mentalmente. Se a velocidade é 80 km por hora e a distância é 80 km, o tempo gasto 1 hora. Agora, trecho 2. ΔT, 60 dividido por 120, deslocamento 60, gastaria meia hora. Apenas 30 minutos. Ignorem esse S aí. A alternativa correta é a letra C. Este é um dos exercícios que deve ser garantido por você lá na prova do Enem. Exercício muito simples de cinemática. Questão 35. Para melhorar a mobilidade urbana na rede rodoviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um tempo do percurso, mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Qual é o gráfico de posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? É um gráfico posição em função do tempo, S em função do tempo. A gente sabe que o movimento acelerado é dado por S, S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado, ou AT ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é uma parábola. Portanto, o primeiro trecho pode ser tanto a letra D quanto a letra A. Esta letra C também é possível, porque também é uma parábola. O trecho de movimento uniforme é dado por SS0 mais VT, não há aceleração. Então, é um gráfico crescente, mas é uma reta, o que descarta as alternativas A e D. Repare, no gráfico C, posição variando com o tempo, segue o gráfico de um movimento uniforme. E ainda no trecho desacelerado, é uma parábola, só que com concavidade negativa. E além disso, desaceleração constante até parar. Depois de certo tempo, o trem para, ou seja, permanece na mesma posição. A alternativa correta só pode ser a letra C. Exercício 36 do Enem, segunda aplicação de 2014. Um pesquisador avaliou o efeito da temperatura do motor em velocidade constante e da velocidade média de um veículo com temperatura do motor constante sobre a emissão de monóxido de carbono em dois tipos de percurso, aclive e declive, com iguais distâncias percorridas em linha reta. Os resultados são apresentados nas duas figuras. Repare, aclive é o gráfico mais acima nas duas situações. Então, para qualquer valor de temperatura do motor, a emissão de CO é maior do que no declive, ou seja, mais monóxido de carbono sendo emitido no aclive. Então, relevar apenas as situações de aclive. Ficaríamos entre as letras A, D e E. E ainda, qual situação representa maior emissão? Baixa temperatura do motor, maior emissão. Baixa velocidade, também maior emissão de monóxido de carbono. Então, motor frio e baixa velocidade média, ou seja, se o motor estiver fora da sua temperatura de operação normal e ainda desenvolvendo baixas velocidades, como por exemplo num congestionamento, é onde há maior emissão de monóxido de carbono. A alternativa que representa isso é a letra C, motor frio, menores velocidades médias e em pista de aclive. Questão de interpretação de gráfico bastante simples. Vamos à questão 37 do Enem de 2016, segunda aplicação. Para um salto no Grand Canyon usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior.
Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. As motos atingem o solo simultaneamente porque, letra A, possuem a mesma inércia? Não. Quanto maior a massa, maior é a medida da inércia de um corpo, portanto, alternativa errada. Letra B, estão sujeitas à mesma força resultante? Força resultante é massa vezes a aceleração. A aceleração que atua neste movimento é a aceleração da gravidade. É igual para ambos os corpos, mas as massas são diferentes, alternativa absurda. Letra C, tem a mesma quantidade de movimento inicial? Também não. Quantidade de movimento, massa vezes a velocidade. Se as massas são diferentes, isso está errado. Adquirem a mesma aceleração durante a queda? Isso é verdade. A aceleração de um corpo em queda livre corresponde à gravidade, que é constante para os 2 objetos, as 2 motos, já que está sendo desprezada a resistência do ar. A alternativa correta é a letra D. Questão 38, do Enem de 2010. Rua da Passagem. Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, menos peso do pé no pedal. O trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes, de 99, ilustra a preocupação com o trânsito nas cidades, motivo de uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira. Considere 2 automóveis A e B, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente e por um motorista consciente e adepto da campanha citada. Ambos se encontram lado a lado no instante inicial t igual a 0 segundos, quando avistam um semáforo amarelo, que indica a atenção, parada obrigatória ao se tornar vermelho. O movimento de A e B pode ser analisado por meio do gráfico, que representa a velocidade de cada automóvel em função do tempo. As velocidades dos veículos variam com o tempo em 2 intervalos. Entre 10 e 20 segundos, entre os instantes 30 e 40 segundos. De acordo com o gráfico, quais são os módulos das taxas de variação da velocidade do veículo conduzido pelo motorista imprudente em metros por segundo ao quadrado nos intervalos 1 e 2? Qual é o motorista imprudente? Repara que este motorista estava a 20 metros por segundo, diminuiu sua velocidade, manteve constante, diminuiu a velocidade até parar. Já o motorista A acelerou de 10 até 30 metros por segundo. Ficou nessa velocidade de 30 metros por segundo, equivalente a 108 km por hora, e depois freou bruscamente. O motorista imprudente é o motorista A. Quando o exercício pergunta a taxa de variação da velocidade, nada mais é do que a aceleração. Vamos calcular a aceleração destes movimentos. No trecho 1, ΔV por ΔT, acelerar é variar a velocidade. ΔV, 30 menos 10, velocidade final menos a inicial, dividido pelo intervalo de tempo, 20 menos 10, que é 10. Primeiro trecho, 2 metros por segundo ao quadrado. No segundo trecho, a aceleração ΔV por ΔT. O trecho 2, de 30 até 40, a velocidade final é 0, o veículo parou, menos a inicial, que era 30, e o intervalo de tempo também é 10. Essa aceleração é negativa pelo simples fato de ser uma frenagem, mas a alternativa perde em módulo. A alternativa correta é a alternativa D, 2 e 3 metros por segundo ao quadrado. Bom, pessoal, este foi o conteúdo da nossa maratona Enem. 38 exercícios, quase 2 horas de aula. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer exercício do Enem, poste nos comentários. Faremos mais uma live, mais um vídeo de maratona envolvendo os tópicos de eletricidade, temperatura e magnetismo para a próxima semana. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, inscreva-se em nosso canal. Valeu!